Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 35ª aula. Estudaremos nesta aula o artigo 2 da separação dos cônjuges com permanência do vínculo. Este artigo 2 faz parte do capítulo 9 da separação dos cônjuges. Nós vimos no artigo 1º, que vai do cânon 1141 até o cânon 1159, da dissolução do vínculo, através da dispensa super-rato, do privilégio paulino e do privilégio petrino. Nesta aula, nós veremos a separação não com dissolução do vínculo, mas com permanência do vínculo. Veremos o cânon 1151, o dever e o direito da convivência conjugal, o cânon 1152, a separação legítima, o cânon 1153, a separação temporária, consensual e de fato, o cânon 1154, o dever para com a prole, e o cânon 1155, um gesto desejável. Então, este artigo da separação com permanência do vínculo se trata da separação simples que não comporta dissolução do vínculo matrimonial, mas somente a suspensão temporária ou a ruptura definitiva da convivência conjugal, que não faz parte da essência do matrimônio, mas da sua integridade. Esta ruptura da convivência conjugal se deve proceder em casos particularmente graves, como o risco de vida da parte de um dos cônjuges, ou outros riscos também que veremos a seguir. O primeiro cânon, que é o 1151, nos fala do dever e o direito da convivência conjugal. Diz-nos o cânon: os cônjuges têm o dever, então veja bem, o dever e o direito, então se trata ao mesmo tempo de um dever e de um direito, de manter a convivência conjugal, a não ser que uma causa legítime os excuse de quê? Desta convivência conjugal. A convivência conjugal é a condição indispensável para que possa existir aquela íntima comunidade de vida e de amor apresentada na Gaudium et Spes número 48, a qual tende o matrimônio, para alcançar os fins essenciais ao qual está ordenado. Quais são estes fins determinados pelo cânon 1055? O bem dos cônjuges e geração e educação da prole. Esta convivência, que segundo uma expressão jurídica tradicional, compreende, entre outros, o compartilhamento de cama, mesa e moradia, communiutori mensae et habitationis. O Concílio de Trento, na seção 24, 24ª, de 11 de 1563, cânone 8, no Denzinger, número 1808, nos diz que é um dever e um direito recíproco dos cônjuges, aos quais são obrigados a observá-los, e são isentos do que desta convivência conjugal somente em legítima causa. O dever não é somente moral, mas também jurídico, ou seja, este dever da convivência conjugal não se trata apenas de um dever moral, que é claro, um dever moral,
mas também um dever jurídico entre os cônjuges. A separação pode ser consensual ou unilateral, temporânea ou definitiva, parcial ou total. Pode existir por diversas causas. Razão de estudo, pode ser que tenham uma separação da convivência conjugal em razão de estudo, de trabalho, de serviço militar ou civil, de enfermidade ou por culpa da outra parte. Podem aconselhar ou exigir a separação também por motivos de caráter religioso ou sobrenatural. O desejo de seguir a Cristo Senhor em um estado de maior perfeição, o desejo de dedicar-se às obras de caridade ou de apostolado e de prestar trabalho em terras de missão. Nestes casos, porém, é necessário o consentimento da outra parte. O cânon 1152 nos fala da separação legítima. Embora se recomende vivamente que o cônjuge, movido pela caridade cristã e pela solicitude do bem da família, não negue o perdão ao outro cônjuge adúltero e não interrompa a vida conjugal. Veja que aqui estamos falando de uma possibilidade de separação em se tratando de um adultério. Porém, é claro que, mesmo no caso do adultério, recomenda-se vivamente que a parte não culpada não negue o perdão ao cônjuge adúltero, ao cônjuge culpado, e não interrompa a vida conjugal. No entanto, se não tiver expressa ou tacitamente perdoado sua culpa, tem o direito de dissolver a convivência conjugal. Vejam bem, se o cônjuge não culpado não tiver tacitamente perdoado, né, a culpa ao adúltero, tem o direito de quê? De dissolver a convivência conjugal. A não ser, é claro, que tenha consentido no adultério. Então, se o cônjuge não culpado tenha consentido, ele perde, né, se consentiu no adultério ou se de alguma forma colaborou para que este adultério acontecesse, ele perde este direito de dissolver a convivência conjugal. Então, a não ser que tenha consentido no adultério, lhe tenha dado causa, né, ou tenha também cometido adultério. Aqui é aquele caso que, para se vingar do cônjuge adúltero, aquele que era inocente também pratica o adultério, tornando-se ele também culpado de adultério. Parágrafo 2º. Existe perdão tácito, ou seja, é aquele que acontece quando você não diz que perdoou, mas que manteve a convivência, se o cônjuge inocente, depois de tomar conhecimento do adultério, continuou espontaneamente a viver com o outro cônjuge com afeto marital. Presume-se o perdão se tiver continuado a convivência por 6 meses, sem interpor recurso à autoridade eclesiástica ou civil. Então vejam bem que esta separação da convivência conjugal, ela só pode acontecer também através de recurso à autoridade eclesiástica e também, é claro, à autoridade civil. Aqui nós temos o seguinte: se a pessoa, o inocente, continuou convivendo com o culpado de adultério por 6 meses e continuou espontaneamente a conviver com o outro com afeto marital, considera-se que tenha dado o perdão tácito. Se dentro deste período de 6 meses a pessoa resolve interromper a convivência conjugal, ela ainda está dentro do seu direito.
Se passou destes 6 meses, perde o direito da separação da convivência marital. Parágrafo 3º. Se o cônjuge inocente tiver espontaneamente desfeito a convivência conjugal no prazo de 6 meses, olha o que ele deve fazer. Proponha a causa de separação à competente autoridade eclesiástica, a qual, ponderadas todas as circunstâncias, veja se é possível levar o cônjuge inocente a perdoar a culpa e a não prolongar para sempre a separação. Veja que esta separação que estamos tratando neste artigo não se trata de uma dissolução do vínculo matrimonial, mas apenas da convivência conjugal. Então, a partir deste ato da autoridade competente que permite esta separação conjugal, supõe-se necessariamente, não é que se supõe, acontece necessariamente que o vínculo matrimonial permaneça. É claro que se a pessoa depois não quer mais reabilitar o cônjuge culpado, deverá se proceder ao processo de declaração de nulidade matrimonial. O Código considera como causa de legítima separação total e perpétua o adultério. Então, vejamos que o cânon fala que tem que existir uma causa legítima. Então, o Código está apresentando que uma das causas legítimas de separação total e perpétua é o adultério, uma gravíssima violação do amor e da fidelidade conjugal, que perturba profundamente a vida dos cônjuges, tornando intolerável a relação interpessoal. Pastoralmente, se exorta vivamente o cônjuge inocente a desejar perdoar o cônjuge que perturbou a convivência conjugal, com a sua culpa, e a não interromper a vida conjugal por motivos de caridade cristã e para o bem da família, principalmente, é claro, nos casos da existência de filhos. Juridicamente, são fixadas normas que precisam atentar-se. O direito de dissolver a convivência conjugal está ligado às seguintes condições. Quais são estas condições para se dissolver a convivência conjugal? Que se trata de verdadeiro adultério material e formal. Então, tem que de fato ter acontecido o adultério. Não que este adultério esteja só em pensamento, mas tem que ter a materialidade, do pecado do adultério. Ou seja, material, conjugação sexual completa com uma pessoa diferente do próprio cônjuge. Então, estas são as condições para que se possa existir esta condição para se dissolver a convivência conjugal. E, além do mais, formal ou voluntária. Não é adultério uma violação sofrida por causa de uma compulsão ou engano. Então, tem que existir, a vontade de querer cometer o adultério. E tem que ser moralmente certo. Ou seja, não bastam as dúvidas, as suposições. Eu acho que teve adultério. Não, tem que ser certo. O adultério, de fato, aconteceu. As suposições não são causas para se dissolver a convivência conjugal. O adultério se equipara à sodomia, seja o coito anal com outra pessoa, diferente do seu cônjuge, e o bestialismo, prática sexual com animais. Segundo alguns também, a fecundação artificial heteróloga, quando o material fertilizante é de terceiro, então também se trata de um adultério, ou seja, com gametas provenientes de homem diferente do próprio marido. Que o adultério não tenha sido cometido com a aprovação ou com o consentimento explícito ou implícito da outra parte,
Então, tem que ter uma parte culpada e outra totalmente inocente, ou pior, com a sua instigação, com a finalidade de obter lucro ou para se conseguir um particular objetivo. Que esta outra parte não tenha causado o adultério com a sua conduta, por exemplo, a parte que se diz inocente, será que a sua conduta não levou a outra parte a cometer adultério? Isso precisa ser relevado na hora de se propor a separação dos cônjuges com permanência do vínculo. Que a outra parte também não tenha a mesma culpa, ou seja, que não tenha cometido também adultério, pois neste caso existiria uma mútua compensação da culpa. Se a parte não culpada comete adultério depois da separação, não é obrigada a reconciliar-se nem perde o direito que já adquiriu. Ou seja, o que significa isso aqui? Um dos cônjuges cometeu adultério, o inocente se separou. Depois de se separar, ele também cometeu adultério. Então, esse adultério posterior não considera-se como perca do direito de separação conjugal, da separação da convivência conjugal. Por quê? Ele acabou cometendo adultério depois da separação, é claro que por causa também da culpa daquele outro cônjuge. Que da parte do cônjuge inocente não tenha existido o perdão explícito ou tácito, não formalmente expresso. Se houve o perdão, deixa de existir o direito à separação da convivência conjugal. Existe o perdão tácito se o cônjuge inocente, depois de ter tomado conhecimento do adultério, se comporte espontaneamente, não por força ou por temor, com o outro cônjuge de forma marital, com expressão e atos de intimidade. No foro externo, se presume o perdão, se a parte inocente conservou a convivência conjugal por 6 meses, sem fazer o recurso à autoridade eclesiástica. Vejam que, para os cristãos católicos que se separam, têm a separação da convivência conjugal, para que a sua separação seja legítima, devem fazer o recurso à autoridade eclesiástica. Os 6 meses decorrem a partir do dia que a parte inocente tomou conhecimento do adultério. Considera esta presunção, depois de 6 meses, o cônjuge inocente deverá provar que não deu o seu perdão. Tá? Se passou de 6 meses, o cônjuge inocente que queira se separar deve provar que não tenha dado o perdão. Dentro de 6 meses, ele pode apresentar recurso à autoridade eclesiástica dentro do tempo que achar necessário. A parte inocente que pretende se separar definitivamente do cônjuge culpado deve procurar a competente autoridade eclesiástica, que infelizmente em nenhum caso de cônjuges católicos este recurso à autoridade eclesiástica competente para a separação definitiva não está acontecendo. Então, está existindo uma separação ilegítima. Não pode proceder por própria iniciativa a uma separação perpétua. O procedimento judicial ou administrativo para separação perpétua se encontra nos cânones 1692 até o cânon 1696. Consequentemente, o cânon 1152, parágrafo 3º, obriga o cônjuge inocente que tenha dissolvido a convivência conjugal por iniciativa própria, de deferir dentro de 6 meses a sua causa de separação da convivência à autoridade eclesiástica, a qual, antes de iniciar o processo, deve tentar, quanto possível, de convencer o cônjuge inocente a perdoar a culpa
e restabelecer a convivência conjugal. O adultério não dissolve o vínculo matrimonial, declarou oficialmente o Concílio de Trento na seção 24, de 11 de 1563, cânon 7, que nós encontramos no Denzinger número 1807. O cânon 1153 apresenta-nos a separação temporária, consensual e de fato. Bom, se um dos cônjuges é causa de grave perigo para a alma ou para o corpo do outro cônjuge, veja que aqui nós estamos falando de causas de grave perigo para a alma, ou seja, aquele perigo de defecção da fé, de afastar a pessoa da fé, ou para o corpo, ou seja, naquele sentido em que pode ser que a pessoa esteja correndo o risco de morte, né? Que esteja correndo o risco de perder a sua vida por conta principalmente daquelas pessoas com comportamento antissociais e que são muito agressivas e que agridem fisicamente, né, a sua parte, o seu cônjuge. Então, é causa de grave perigo para a alma, para o corpo do outro cônjuge, ou até mesmo dos filhos, ou, de outra forma, torna muito difícil a convivência. Também falando aqui naquele sentido de pessoas agressivas, principalmente de homens que espancam as suas mulheres. Está oferecendo ao outro causa legítima de separação. Então, aqui nós estamos tratando de outra causa. No cano anterior, nós tratamos do adultério, aqui nós tratamos de causas que levam perigo para a alma ou perigo para o corpo, seja do outro cônjuge ou até mesmo dos filhos. Então, está oferecendo ao outro causa legítima de separação por decreto do ordinário local, e havendo perigo na demora, também por autoridade própria. Em todos os casos, bom, é claro que aqui, se o ordinário local, né, demora em dar o decreto da separação por estas causas, a própria parte, né, de própria autoridade pode, é claro, separar-se da convivência conjugal. É claro que mesmo depois permanece o dever de recorrer à autoridade eclesiástica competente. Em todos os casos, cessando a causa da separação, deve-se restaurar a convivência, salvo determinação contrária da autoridade eclesiástica. Então, isso se, né, é possível retornar à convivência. A separação temporária. O código precedente enumerava uma série de causas que legitimavam a separação, com a consequente suspensão dos direitos e dos deveres conjugais. Por exemplo, inscrição em uma seita católica, educação acatólica dos filhos, uma vida criminosa e desonesta, uma convivência grave para a alma e para o corpo, uma convivência muito dura com contínuas brigas, maltratos e serviços. Então, esta enumeração ela era somente exemplificativa. Porém, os motivos elencados ainda são válidos, mesmo se o novo código preferiu formular a norma de forma mais geral. Então, se um dos cônjuges se tornar um grave perigo espiritual ou corporal para o outro cônjuge ou para a prole, né, e se a vida comum se torna muito dura. Estes motivos justificam a separação, que deve, porém, ser autorizada pelo ordinário local, Bispo diocesano, cânon 1692, mediante decreto. Separação consensual de fato. A separação consensual supõe um acordo privado entre os cônjuges e não é permitida no direito canônico, porque apenas a autoridade eclesiástica competente tem a autoridade para decretar a separação dos cônjuges. A interrupção da vida conjugal exige uma causa formal e explícita,
que deve ser devidamente demonstrada pela parte que pretende a separação e validada pela pública autoridade eclesiástica, através de um regular processo judiciário ou administrativo, concluído mediante sentença ou decreto que delibera a separação por uma causa prevista no direito. Então, esta separação, aonde os dois, por acordo privado, propõem a separação, não é válida. E a separação de fato não tem valor jurídico e não é nem mesmo admitida pela lei canônica, que os cônjuges procedam à ruptura da vida matrimonial, seja temporariamente ou principalmente perpétua pelo próprio arbítrio. Juridicamente e moralmente, a separação requer, pela sua própria natureza, a intervenção da autoridade competente. Isto, infelizmente, é o que não se vê, né, acontecendo na separação de casais que contraíram matrimônio na Igreja Católica. O Cânon 1154 apresenta-nos o dever para com a prole. Então, feita a separação dos cônjuges, devem-se tomar oportunas providências para o devido sustento e educação dos filhos. Então, os filhos não podem ficar desassistidos pelas partes. O sustento e a educação da prole é um dever fundamental dos genitores, que evidentemente perdura em toda a sua gravidade e urgência, mesmo depois da sua eventual separação. Então, é um dever solidário que obriga tanto o pai como a mãe, seja conjuntamente que singularmente. E o Cânon 1155 apresenta-nos um gesto desejável, ou seja, a terceira vez já, né, que o artigo fala disso. Então, o cônjuge inocente pode louvavelmente admitir de novo outro cônjuge à vida conjugal, e neste caso renuncia ao direito de separação. Vejam que o direito sempre leva em consideração o restabelecimento da convivência conjugal. Então, pela terceira vez, o Código insiste na reconciliação dos cônjuges, afirmando que depois da legítima separação, a readmissão à vida conjugal do cônjuge culpado por parte do cônjuge inocente constitui ato digno de louvor. Com tal gesto, ele renuncia, então, ao direito de separação. Então, nós encerramos a nossa aula e veremos na próxima aula o capítulo 10 da convalidação do matrimônio nos seus dois artigos, da convalidação simples e da sanação radical.